Milicianos são presos na zona oeste do Rio de Janeiro após denúncias não só de ameaças, como também de abastecerem mais de 50 vezes num posto de gasolina sem pagar durante 2 meses. Aí é fácil, né, Rodô? Silêncio total. Não sabe a hora que ele vem e nem sabe o dia que ele vem, só que ele vem. Ele vem e leva o que você quiser. Levaram tudo, minha casa ali, despendaram minha casa toda. Eu sou morador daqui, eu sou comerciante também. E a milícia bate na sua porta todo dia. E todo dia você tem que se expor a isso, dando dinheiro a eles. Se você não der dinheiro, eles te ameaçam de sequestrar, ameaçam de fazer alguma coisa com a sua família. Isso não pode continuar. Medo e silêncio passaram a fazer parte da rotina de moradores da zona oeste do Rio. Um esquema organizado pela milícia deixa milhares de pessoas reféns da violência. Uma das ações dos paramilitares aconteceu neste posto de gasolina, no Recreio dos Bandeirantes. Investigações apontam que os milicianos abasteciam diversos carros aqui e não pagavam. Segundo a polícia, a ordem era para colocar o valor na conta do gerente do estabelecimento. Os agentes descobriram que o esquema acontecia há pelo menos 2 meses. Os criminosos chegaram a abastecer nesse período 57 vezes, causando um prejuízo de mais de R$10 mil. Nesta terça-feira, 2 homens foram presos. José Correia do Nascimento Neto, Kevin Tauan Mendonça da Silva, foram capturados após abastecer o tanque de um automóvel e saíram sem pagar. Com eles, os policiais apreenderam um veículo roubado e com a placa clonada, uma pistola, 2 celulares, toucas ninjas e acessórios utilizados na atividade de milícia. A polícia investiga se eles participaram de um roubo de dinheiro e tentaram arrombar o cofre do posto no último dia 24. A quadrilha atua em Vargem Grande e em outros bairros da Zona Oeste. O bando também é acusado de roubar e clonar carros. Para o delegado, as investigações estão apenas no começo. E eles utilizavam essa condição de miliciano para, de forma subliminar, intimidar os funcionários de um posto de combustível localizado naquela região. Ainda na Zona Oeste, 3 milicianos foram presos em Campo Grande. Eles foram capturados em flagrante pouco depois de extorquir vários comerciantes da região. Com os criminosos foram apreendidas 2 pistolas e munições. De acordo com investigações da Draco, eles pertencem ao bando de Luiz Antônio da Silva Braga, Uzinho. E a gente já vai ao vivo com o Jackson Silva, que está lá na delegacia do Recreio, que fez a prisão. Jackson tem as informações aqui pra gente, está ao vivo por lá. Ô Jackson, como que eles chegavam? Porque a gente sabe como que é a atuação. Mas a gente ficou impressionada primeiro. Daqui a pouco até vou bater um papo aqui com o doutor Alain, mas você está com o delegado que fez a prisão, acho que é o doutor Neilson que está aí com você, se eu não me engano. Mas assim, eles abasteciam e falavam o que nesse posto? Boa tarde para vocês. Olá, Isabelle Benito, boa tarde. Doutor Nilson Nogueira está do meu lado, mas antes de falar com ele, queria só ressaltar que os moradores, os comerciantes falaram sobre isso. Olha, Isabelle, isso não é novidade pra gente. A gente sabe sim da atuação da milícia, mas eu fiquei bastante triste, né, com o depoimento desse morador e comerciante também. Segundo esse comerciante, eles não conseguem dormir mais, porque todos os dias a milícia vai lá, bate na porta e cobra eles. Nesse posto especificamente, o gerente não quis nem falar com a gente, todos com muito medo, inclusive o delegado falou que foi difícil, né, investigar, porque as pessoas estão com medo dessa quadrilha que atua aqui no Recreio dos Bandeirantes. Vamos falar então com o delegado. Muito obrigado pela sua participação. Eu compreendo que é difícil com os moradores, até porque no dia também que eles roubaram, né, o dinheiro nesse posto, eles tiraram as câmeras de segurança para não serem identificados, né, doutor? É verdade, em uma das ações que ocorreu no dia 24 de dezembro, eles subtraíram o aparelho que gravava as imagens capturadas pelas câmeras. E a gente também tem essa dificuldade porque as vítimas têm receio de vir à delegacia, de relatar o que está acontecendo, temendo sofrer represálias. Mas a gente conseguiu, mesmo assim, avançar com as investigações e conseguir prender esses 2 indivíduos. Então, como é que você conseguiu descobrir
essa quadrilha, especificamente naquele posto de gasolina? Nós observamos que estava havendo muitos registros de furto com a mesma característica, porque a gerência do estabelecimento é obrigada a fazer o registro de ocorrência, né? E aí eles faziam esse registro através da internet. E com esses dados nós começamos a coletar informações, conseguimos avançar, identificar os veículos e conseguir fazer a captura desses indivíduos na data de ontem. Isabelle Benito, doutor, está à sua disposição. Boa tarde, doutor Nilson. Estou aqui também com o doutor Alain, que conhece, já ficou na delegacia do Recreio, também sabe da atuação desse tipo de grupo, por mais que no Recreio você não tem escancaradamente atuação como numa Zona Oeste, como Santa Cruz, Campo Grande, a atuação desses grupos em relação aos comerciantes, que, é claro, ficam muito amedrontados. O trabalho que vocês fizeram, porque quando falam, após denúncias do posto, dá até medo de dar notícia, porque o próprio posto fica meio que exposto a esses grupos. Mas não, o trabalho da polícia, também com inteligência e investigação, percebendo os registros de ocorrência e atuando com investigação para chegar até esses caras, não é, doutor? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, doutor Alain. Realmente, o doutor Alain é bem experiente, trabalhou inclusive aqui na Delegacia do Recreio, conhece bem aqui a área. Mas é verdade, a gente fez um trabalho de inteligência, conseguiu mapear a rota que eles traçavam e conseguimos capturar esses indivíduos. E é importante frisar, Isabelle, que as investigações não pararam, né? A gente vai continuar investigando até para tentar identificar outros integrantes desse grupo, né, dessa organização criminosa, porque eram vários integrantes dessa milícia que estavam abastecendo nesse posto de forma criminosa, não só esse veículo que foi apreendido, mas vários veículos que pertencem a essa mesma organização criminosa. Eu vou aqui chamar a doutora Alain para conversa, porque, assim, muitas vezes... Deixa eu fazer uma pergunta sincera. São pessoas extremamente perigosas, de milícia, dessas que matam, muitas vezes usam desse medo dos comerciantes da área, usam desse medo já da população para fazer esse tipo de crime? Isabelle, boa tarde, Isabelle, boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Nilson. Nilson chegou na delegacia tem 2 meses, já está fazendo um excelente trabalho. Inclusive, essa prisão em flagrante teve um trabalho investigativo. Sim, não é fácil, foge né? do trivial, teve que ter um monitoramento, teve que ter um acompanhamento de verificar o horário, acompanhar o horário. Então, foi um trabalho de efetiva investigação. E, como você mesmo falou, as pessoas têm temor, têm muito receio de fazer qualquer tipo de denúncia. Agora, os registros tiveram que ser feitos porque o posto tem que dar... Tem que ter o registro de ocorrência. Contábil, até por conta da contabilidade. Sim. E eles chegavam exatamente lá, abasteciam, mostravam arma para os frentistas e falavam, coloca na conta do gerente. Era isso que eles falavam. Então você vê que era uma coisa abusiva, tanto é que você vê o número de abastecimentos que eles fizeram sem pagar nada, sob temor, e graças a essa investigação bem sucedida, parte dessa organização criminosa foi presa. Principalmente, Jackson, que você esteve no posto, é um medo até do posto, é um medo de se ter o próprio direito. O posto foi criminalmente lesionado, você pode falar. A equipe do Dr. Nilson fez um trabalho do registro dos dados, mas mesmo assim a própria vítima fica com medo, né, Jackson? Você esteve hoje lá. Isabelle, conversando com esses moradores, comerciantes, deu para ver o medo deles. Segundo um comerciante, ele não consegue dormir mais, porque ele já acorda com a milícia cobrando. Então deita já sabendo que vai ter uma outra cobrança no outro dia. Falei com o delegado que essa quadrilha atua igualzinho traficantes. Clonam carros, roubam na região, quer dizer, não tem diferença, né, doutor? Todos são bandidos, principalmente a milícia que atua também nessa região. Sem dúvida nenhuma, são criminosos como outros qualquer, entendeu? Inclusive, um desses indivíduos que foi preso possuía contra si um mandado de prisão pela prática de roubo de veículo. Isabelle. Agora, doutor, eu estou analisando aqui, a gente está falando de outros comerciantes. O posto em si foi
o fio-chave aí para você abrir essa investigação com a sua equipe. Mas é importante também, a gente entende o lado da população de medo, mas se de um lado tem a milícia atuando e ameaçando, eu acho que o papel importante do trabalho da polícia fazer de uma outra forma, que foge do trivial, como disse o doutor Alain, que alguém ir fazer registro e você ir lá e fazer o trabalho que é o protocolo policial de uma delegacia local, mas você mostrar também em contrapartida a essas organizações de que a polícia atua, a polícia vai, a polícia monitora e a polícia prende. A forma de atuação policial, na minha visão, não é só se cumprir a lei, mas sim se mostrar do outro lado, porque eles impõem por um medo, entre aspas, de propagação de ideia. Ó, mostra a arma, bota na conta do chefe, se não fizer a gente mata, pega, busca o dinheiro no final do mês. A polícia fazendo um trabalho de prisão como foi feito, mostra o outro lado dessa história. Vocês estão fazendo, mas a gente, mesmo com o comerciante com medo e não conseguindo vir à delegacia, que a gente entende o medo, a gente está atrás e a gente vai prender, como as imagens que a gente está vendo agora, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, a gente está atento a tudo que está acontecendo, não só aos registros que estão sendo feitos aqui na delegacia, mas também as informações anônimas que chegam para a gente, inclusive esses cidadãos que estão sendo extorquidos por esses criminosos podem usar também outros canais para fazer esses fatos chegarem ao nosso conhecimento, como o Disque Denúncia, o Disque 197 da Polícia Civil, para que a gente tome conhecimento desses fatos e consiga, com um trabalho de inteligência, reprimir essa atuação desses grupos criminosos. Doutor Neilson, obrigada, parabéns mais uma vez aí há pouco tempo na Delegacia do Recreio, não é uma delegacia, aparentemente, eu falei, engana, é fácil, isso você já teve lá, mas não é, tem todo tipo, inclusive a questão dos grupos organizados. Jackson Silva também, Jackson Silva tá jogando golfe ultimamente? Tá só de gola polo ultimamente, tá no verão carioca, a cara de Jackson Silva, vai direto pra Praia do Recreio aí, ó. Um beijo pra vocês, obrigada. Doutor Nilson, você é alto, porque o Jackson não é baixo não e tá baixinho perto dele.